Maravilha! IC 2019, aqui diretamente do Sheraton. Tô aqui com o cara que é o mago dos bolos, Antônio Maciel, meu amigo. Olá, Rafael. Beleza? Cara, que prazer estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho como é que você começou nesse mundo, cara, porque a gente sabe que o seu trabalho, quem vê, quem participa do mundo, é completamente diferenciado. Como é que você começou? De onde surgiu? Vamos lá, as pessoas não sabem, assim, mas eu sou engenheiro de formação. Trabalho ainda com engenharia e me divido em engenharia e confeitaria. Até hoje em dia, com Até esse hoje. sucesso todo, você Até ainda hoje. trabalha com Eu engenharia? trabalho com engenharia ainda. A gente montou um ateliê de confeitaria, mas isso depois de trilhar um pouquinho, penando em casa com a maioria dos confeiteiros, cake designers, né? Quando minha terceira filha nasceu, eu inventei a moda de fazer o primeiro bolinho de mêsversário dela. Já gostava de panela, de fogão, de cozinha, mas não tinha ainda afinidade com confeitaria. Então, a partir do nascimento da Maria Luísa, foi quando ali que eu tomei a paixão por bolo. O bolo ficou uma delícia, mas ficou feio que dói. Eu falei, não, eu vou estudar agora, vou me empenhar para ficar não só gostoso, mas ficar lindo também. Comecei pesquisa em YouTube, comprar uns livros. Depois que a brincadeira começou a ficar mais séria, as pessoas pedindo bolo, encomendando, e eu fazendo bolo de graça para os amigos e parentes assim, né? Falei, epa, tem que começar a cobrar agora que a brincadeira tá ficando séria. Aí daí para lá investi mais em cursos, né, para fora do país, investi. Quanto tempo tem isso? Isso vai fazer 4 anos e meio, não tem nem 5 anos ainda. Caramba! Foi bem meteórico, bem rápido. Foi bem meteórico, né? Foi uma ascensão, uma loucura. É isso aí. E me diz uma coisa, a gente vê que você falou que é engenheiro, agora a fineza que você tem, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o detalhe de cada flor, de cada, enfim, decoração dos seus bolos, mas eu queria fazer o seguinte, isso é o quê? São cursos, é de açúcar, é comestível, por exemplo, aqui, nessa, não sei se é orquídeas, talvez, não dá pra saber se é de verdade ou se é de açúcar. São flores, tudo em flor de açúcar. Eu não trabalho com flor de Essa aqui é de tecido, açúcar também? tudo feito Isso com aqui açúcar. é perfeito, né? A folhagem, o broto, tudo feito com açúcar. E a premissa que eu parto é o seguinte, se eu vou fazer de açúcar, tem que ser bem feito, tem que ser realista. Porque para fazer grosseiro eu boto um de plástico, boto biscuit, boto qualquer coisa. Já que eu me dispor a fazer em açúcar, tem que ser bem feito, como meu bolo, eu quero que seja bem feito, bem acabado. Então a rosa inglesa, por exemplo, a gente faz aqui, olha assim, você não sabe se é de verdade ou se é de açúcar. Porque a gente procura, através da pigmentação, texturização, imprimir aquilo que a flor natural tem, na pedra, na folhagem. Então isso eu acho um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, né? A delicadeza e assim, o requinte ali no acabamento, para não ter bolha, não ter rachadura, não ter nada. Mas não só isso, que os adereços, a flor de açúcar tenha realismo tal qual ela precisa ter. Eu tô bem impressionado, porque se você me falasse que era de verdade, eu acreditaria certamente. Me diz uma coisa, dentro do processo, desde quando você começa a comprar os ingredientes para fazer o bolo, até você entregar no dia do casamento, lá pro cerimonial ou pro decorador o bolo, na parte desse processo que é mais difícil para você? O mais difícil, muitas vezes, é você conceber um projeto que agrade a noiva, que se ambiente com decoração, decorador, né, com um projeto de identidade visual e que seja exclusivo, que você não se repita. Porque o mercado tem um vício, o mercado de cake design para casamento. As pessoas têm catálogo, a noiva chega, mostra o bolo que já fez, aponta o dedo que era um bolo igual a esse. Igual, né? Então aquele modelo de bolo se repete 30, 40 vezes. E com a gente não acontece isso, porque cada casamento é um projeto. Eu desenho um bolo por bolo para cada casal. Dá muito mais trabalho para mim, isso eu não transfiro no preço para a noiva, mas dá muito mais prazer também, porque cada bolo que eu faço é uma surpresa na reação, é uma surpresa das pessoas em volta, porque é uma obra exclusiva e diferenciada. Então é bacana você estar falando isso, porque quem está começando a ver bolo agora, quando ela chega lá e senta lá, como é que funciona o atendimento? Você senta com ela e faz um desenho individual, mesmo que ela chegue com uma referência para você de uma foto de internet, de uma folha de revista, você senta ali e fala, não, então calma aí, vamos começar a fazer uma coisa pensando para você. Pega a base do que ela montou ali, do que ela trouxe para você e desenvolve algo diferente, mas exclusivo para ela, desenha mesmo? Isso, como é que funciona? Mais ou menos assim. Eu falo para a noiva que a premissa é quem manda são os noivos. Eles contratam e a gente faz aquilo que eles pedem dentro do limite de balizamento ético que a gente tem. Vamos supor, chegou a noiva com a foto de um concorrente, de um bolo, eu quero um bolo igual a esse. Eu não vou fazer, porque é obra intelectual de um parceiro, de um colega do mercado. Então a gente procura ter esse limite e falar que aquela cópia a gente não vai fazer. A gente pode fazer uma releitura, pegar aquela inspiração e mudar o projeto, tentar uma mudança de que caracterize o projeto independente. Mas eu levo a noiva a crer
que a gente conversando, eu sabendo o local que ela vai casar, quem é o decorador, a personalidade dos noivos, como é que vai ser o vestido de noiva dela, e fazer uma pesquisa ampla, isso me dá condições de propor para ela um projeto que ela vai se encantar muito mais pela referência que ela levou. Porque ali tem tudo, tem assim, a personalidade deles, tem a ambientação, tem tudo que eles vão pensar em termos de identidade pessoal e do local da festa. Fica bem pessoal para eles, Bem né? personalizado, bem personalizado. Isso tem um valor intangível, assim, porque é como se fosse um vestido de noiva que é feito para aquela pessoa. É arte, né? É arte, é. É arte. É o que a gente tenta imprimir. Então eu falo assim, eu não abandonei a engenharia, mas quando eu abri mão do meu tempo de me dedicar exclusivamente para engenharia, para trabalhar com confeitaria, com cake design, eu quero me dar o meu melhor, fazer o meu melhor. E eu acho que dar esse melhor também é você se consumir a sua energia para dar exclusividade para a noiva. Porque se for para repetir, fazer bolo de, como é que fala assim, de fornada, né? Se aquele monte de bolo igual, não precisa tanta dedicação como a gente tem, sabe? De virar a noite sem dormir, de ir para fora do país, de gastar dinheiro como a gente gasta. Então a gente gasta, investe para dar para ela o melhor que a gente possa dar. Bacana. Agora a gente tá falando de arte, dessa obra-prima que você faz aqui. Vamos falar agora do que tem por dentro, do que as pessoas não veem, mas, enfim, depois sentem. Porque na realidade dá pena de cortar um bolo desse, né? Na hora de meter a faca ali, né? Mas, enfim. Por dentro, qual é o segredo da gastronomia, se eu posso falar assim, do bolo, pra ser aquela coisa que não seja só bonita, né? Ser bonita, mas nossa, tô comendo, mas a massa tá seca, mas é um negócio xoxo, mas não devia nem ter cortado, né? Devia ter ficado no brigadeiro. Como funciona isso? Porque competir com esse visual aqui... Você tocou no paradoxo do bolo, porque geralmente tem aquele paradoxo. É bonito, mas não é gostoso. Ou aquele bolo que as pessoas têm como muito saboroso é feio, o acabamento é mal feito. Mas isso tem um paradoxo ali, tem uma questão ali que é difícil equacionar quando não se tem a técnica necessária para fazer aquilo. Para você ter um bolo saboroso, ele tem que ter aeração, tem que ter leveza e tem que ter um teor de umidade controlado, nem para mais nem para menos. Se você botar muita umidade no seu bolo vai ficar muito doce, porque é uma calda, e vai ser mais perecível, vai azedar mais fácil e tudo mais. Se você colocar de menos, é ótimo para estruturar. As pessoas mais iniciantes que não sabem decorar bolo, faz bolo mais seco, porque é mais difícil decorar um bolo molhadinho. Então, assim, vou fazer um bolo que eu vou ter mais condição de decorar, mas vai ser ruim de comer, porque vai ser seco, ressecado, e não é essa a sensação que as pessoas querem. As pessoas querem um bolo leve e com a umidade que dê um prazer na degustação. Então, isso a gente vence como esse desafio, que é decorar um bolo úmido, delicado, com massa leve. Com as técnicas de decoração, de estruturação de bolo, de cobertura com pasta americana, tem que ter técnicas apuradas para poder fazer aquilo bem feito. Então, e isso que é o problema. Se a pessoa quer fazer muito correndo para poder fazer muitos bolos no fim de semana, muitas vezes ela vai fazer muito bolo e vai ter que fazer a massa mais ressecada para poder ser mais rápido o processo de cobertura. Então, isso é uma equação difícil de poder equacionar. A gente preza fazer menos bolos, dar um aspecto mais exclusivo àquele bolo e tratar com mais cuidado a massa, o recheio, a calda, a decoração. Do ponto de vista da produção, então, é a parte mais difícil, é achar esse ponto. Sem dúvida, a parte difícil é equacionar isso para que você tenha um processo controlado, né? Tem um controle de processo para a parte gustativa, que mantém esse bolo com a alma dele intacta, que eu falo que o sabor do bolo, aquilo que você come é a alma, e a decoração é a vestimenta. Você não pode ter uma vestimenta, uma beca linda igual essa aí por dentro, não ser um cara bacana igual você é. Tem que ser um cara bacana com a vestimenta bacana. Então a gente fala que o bolo também é assim. O bolo tem que ter uma alma íntegra, que é o sabor, o paladar, tudo, os parâmetros gustativos e a vestimenta adequada àquele sabor que você vai degustar. Então é isso que a gente busca sempre, a gente procura parâmetros para controlar esse processo para que não tenha variação. Bacana. Me diz assim, quais opções de massa e de recheio que você oferece? De massa, praticamente todos. Quero massa de amêndoas, de nozes, de canela, de chocolate. Agora, o nosso carro-chefe é a massa clássica manteigada, que é receita nossa. É o carro-chefe exclusiva, concebida por nós mesmos. E porque ela combina com tudo. Então, ela te dá liberdade de você botar um recheio de pistache, você botar um recheio de chocolate belga com menta. Neutra. Ela é neutra, ela combina com tudo. Então, é muito mais versátil. Se eu pego uma massa, por exemplo, muitas vezes de limão, ou uma massa de nozes, às vezes eu botar um recheio de castanha do Pará com uma massa de nozes, é muito similar. Fica muito similar, a pessoa não distingue o que é o quê. Então a gente aconselha sempre isso, mas tem massas de papoula, várias massas que a gente pode fazer que pode combinar com uma infinidade de recheio. Tá? Na Inglaterra, por exemplo, a massa lá é o Rich Fruit Cake, que é um bolo com frutas secas dentro desse bolo e combina com uma série de recheios. No Brasil, a cultura é o bolo amanteigado tradicional, a gente tenta preservar isso e brincar com os recheios para ter um bolo super especial aí para os noivos.
Naked Cake, você faz? Fazemos sim. Mas tem bastante saída, tá? Porque teve uma época que tava muito na moda, não sei, ainda tá? Tá na moda, não é o nosso carro-chefe, não é o tipo de bolo que a gente mais vende, a gente faz. Quando a noiva chega, eu falo o seguinte: você sempre sonhou com o naked, é o bolo dos seus sonhos, é o bolo, eu sempre sonhei casar, então eu não procuro mudar isso, eu vou fazer o naked cake pra ela como ela quer. Se ela fala assim, não, eu fico com dúvida, eu gosto do naked cake, mas gosto do bolo com pasta americana, bolo branco, aí eu falo o seguinte: ao longo da sua vida vai ter 1000 ocasiões para você celebrar com o naked cake, batizado de criança, vai ter um aniversário, uma bodas. Agora um bolo de casamento com cara de casamento só no casamento. Então, já que você tem essa possibilidade, você gosta também, aproveite a oportunidade, case com um bolo de casamento com cara de casamento e espere uma próxima celebração para fazer um belo naked cake. Então a gente tenta dar a essa noiva essa noção. E quando fala isso, a noiva de cara fecha o bolo branco, porque ela sabe que é a única oportunidade que ela tem para ter um bolo com cara de casamento. E faz todo sentido. Agora me diz o seguinte, dentro das opções de recheio e de massa que você tem, que são muitas, qual é o sucesso, assim, absoluto? A que mais sai? Aquela que, cara, esse aqui é sucesso, sai muito. Ó, tiro certeiro é o recheio, acho que uma da caixinha tem ali, que é nozes com damasco, que é massa manteigada clássica, com brigadeiro gourmet de nozes e uma geleia rústica de damasco. É tiro certeiro, assim, porque a nozes, ela tem a nobreza da castanha, da oleaginosa ali, né, a nobreza, e o damasco, ele é um pouquinho cítrico, então harmoniza ali, tira um pouco do teor de açúcar, dá esse teor mais equilibrado, assim, faz muito sucesso. E tem uma segunda opção lá, que tem limão siciliano, com castanha do Pará também, que é um arraso também. Nossa, que fala, dá até água na boca. Me diz o seguinte, dentre todas as opções de confeitagem que você faz de tudo, qual é a mais difícil pra você? Que eu tô vendo que tem... O que dá mais... É você que mesmo que faz ou você tem uma equipe? Tem uma equipe que me ajuda, mas todo o processo, seja gustativo... Você participa de todo o processo? Eu participo de tudo. A flor de açúcar, eu tenho uma equipe grande que me ajuda a fazer. Vou pra fora, vou pra Birmingham esse ano de novo, pertinho de Londres, participar do Cake International. Lá a gente se atualiza com aquilo que tem mais moderno no mundo, pra trazer pra cá as tendências, aquilo que é feito fora. Então, assim, eu trago, assimilo o conhecimento e partilho com a equipe, depois inspeciona a produção. Basicamente é assim que a gente faz. Agora, o mais difícil é aquilo que a gente lança de novidade, que não tem a cultura local preparada para aquilo ainda, como esse bolo aqui. Esse bolo está em tendência na Europa agora, que é um bolo que é tido como andar flutuante e com uma estrutura metálica de suporte no meio do bolo, que dá aquele aspecto da decoração industrial, que está muito em alta hoje e tudo mais. Mas é difícil achar essas bases aqui no Brasil ainda, para poder fazer... Não, essa a gente conseguir achar. Mas é difícil, porque a novidade aqui não é uma coisa que está muito em alta ainda, está chegando aqui agora. Então isso causa... Lançar essa tendência é difícil, lançar isso é difícil. Mas valeu muito a pena, porque o pessoal passou aqui, muitas pessoas ficaram chocadas, porque já viam no Pinterest de fora esses bolos, mas no Brasil não tinha visto ainda. Então foi bacana ter lançado isso aqui. Que bacana. Agora me diz o seguinte, um bolo desse aqui, casamento no sábado, quando você começa a preparar ele para você conseguir entregar ele no sábado, assim? Eu posso responder de trás para frente. O bolo sempre fica pronto na véspera à noite. Se o casamento é sábado à tarde, na sexta à noite está pronto esse bolo. Mas muitas vezes as flores de açúcar, que não são perecíveis, são secas e dura mais de ano se deixar, às vezes tem que começar um conjunto de flores com 2 meses de antecedência. É mesmo? A gente tem um bolo no copo agora, final de semana, com Daniel Cruz e Paula Rocha, que o bolo tem 21 bolos nesse bolo. É um bolo, tipo um bolo imperial, um bolo bem grande. Então, assim, as flores de açúcar desse bolo já começou já há 1 mês e meio a fazer as flores, que são muitas flores. Então, isso depende do projeto. Tem projeto que tem que começar muito antes com as flores, tem uns que não. Tem uns que são menos flores, a gente começa na semana mesmo. E dura até quanto tempo depois? A galera quer levar pra casa, que quer, enfim? Quer levar pra casa. Agora, essa durabilidade do bolo depende dos recheios escolhidos. Um recheio de abacaxi, de coco, geralmente é mais perecível do que um recheio de brigadeiro, de doce de leite, de nozes, que são mais estáveis. Então, você fez um recheio de nozes com chocolate, você pode congelar esse bolo tranquilamente por 1, 2 anos. Se ele for bem vedado, vai ficar tinindo depois de 1, 2 anos pronto, congelado esse bolo. Sem problema algum. Agora, se colocou abacaxi, colocou coco, aí não. Aí tem risco, tem que 1 semana na geladeira ficar perecível, já de estragar. Maravilha. Uma dica para quem tá começando a ver bolo agora. Qual a dica que você daria? Vai contratar o bolo? Qual a dica do Antônio Maciel? Ó, a dica é assim, tentar não deixar para a última hora, porque quem deixa para a última hora corre o risco de não ter agenda na data
isso torna uma dificuldade muito grande também. E uma risca é conhecer o mercado, né? Prova o bolo nosso bolo, prova dos concorrentes, dos amigos aí do mercado, prova para conhecer o que diferencia um em termos de padrão gustativo e acompanhar nas redes sociais também aquilo que as pessoas publicam e o feedback das noivas, né? Tem vários mecanismos aí que consegue nos comentários do Instagram, nos comentários do Zenkio. Você consegue lá ler o feedback das noivas e ver o grau de satisfação que elas têm com cada fornecedor. Acho que isso é fundamental e também ouvir os colegas do mercado. Claro. Então, ouvir o DJ, ouvir o fotógrafo, ouvir o decorador, o cerimonialista e pedir referência do profissional que tem que contratar. Isso já é grande coisa e quem ouve os colegas, ouve os amigos e dá essa atenção, você também não vai se enrolar, não vai se arrepender depois. Verdade. Nesses 4, 5 anos aí, uma história engraçada, uma coisa inusitada, um negócio que te fez morrer de rir. Vamos lá, vamos pensar aqui. A história inusitada foi o convite lá para a Tavernec, lá o quadro Especialista, né? Que foi bem assim. Primeiro que eu não acreditei que me ligaram para me entrevistar. Achei que era sacanagem aquela porra. Achei que não ia. Que não era. Que era um trote, alguma coisa assim. Até que se consolidou o convite. Depois achei que não ia chegar a data. Quando gravou, achei que não ia pro ar. Quando eu vi, tava no ar lá. E quando eu fui para gravar, bate aquele temor, a me sacanear, a mexer com a minha imagem. Aí você fica assim, ou você se temoriza com aquilo e você fica impactado e você se aniquila, né? Ou você pensa, tô ferrado já, agora eu vou relaxar e vou brincar. Então acabou sendo isso, né? Na hora eu vi lá que tava no meio de uma guerra ali. Eu tenho que rir junto com ela, então vou ter que me divertir junto com ela. E foi super bacana, porque no dia seguinte ela publicou lá no Instagram dela uma postagem, se mencionou, a gente falou que gostou da entrevista, então pra mim foi assim, foi engraçado, porque hoje eu vejo que Laís tem vergonha de ver, tem hora, mas foi muito gratificante ver o feedback que as pessoas deram naquele momento ali, foi muito bacana. Beleza, cara, queria te agradecer, obrigado, sucesso cada vez mais pra você, trabalho aí completamente diferenciado. Muito obrigado. Todo sucesso do mundo, parabéns. Pela amizade aí. Tamo junto e vamos combinar pra gente ir lá conversar com calma sobre isso tudo. Vamos sim, tá bom? Vai ser uma excelente oportunidade aí. Valeu, tá bom, Antônio obrigado, Maciel, fiquem ligados. Rafael, esse é o cara.